Olá, boa noite. Boa noite, Aguinaldo. Tudo bem, querido? Tudo Deixa eu bem? me organizar aqui. Deixa eu só publicar aqui e fixar. Agora sim. Certo? Deixa eu só fixar aqui o tema da live. E boa noite, pessoal. Nós estamos na Semana da Linguagem e essa é a nossa Hora do Conhecimento aqui na Univisa. Bem, hoje eu tenho como convidado o professor Dr. Vicente de Lima Neto. Ele é professor lá da Universidade Federal Rural do Semiárido do FESA, lá do Rio Grande do Norte. E hoje nós vamos conversar um pouquinho Hum. sobre os memes na internet. E aí, Aguinaldo, tudo bem, querido? Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Obrigadíssimo pelo convite, Aguinaldo. Esse é um tema que tem me interessado bastante já há um certo tempo. Ótimo, Neto. Neto, esse tema sobre memes é um tema bem popular hoje em dia. Eu acho que todo adolescente, todo jovem, a nossa geração, né, utiliza, faz uso dos memes. Mas, do ponto de vista linguístico, o que seria um meme? Do ponto de vista linguístico, Oi? é, não é uma pergunta muito simples, mas assim, o que a gente tem conhecido como meme, o que a gente vem discutindo ultimamente, pelo menos nos últimos 10 anos, são aqueles artefatos linguísticos, ou melhor, sociossemióticos, né? Então, aqueles artefatos que têm imagem, que têm texto, verbal, enfim, né? Que têm circulado em sites de redes sociais em geral, e eles têm algumas características, sobretudo humorísticas. A grande maioria dos memes eles têm esse viés humorístico, né? Para atender a um determinado propósito, ou de fazer uma crítica, ou de fazer uma sátira a algo, a uma determinada situação, enfim. Os memes eles sempre existiram, faz parte da natureza humana, na verdade, né? Então eles sempre circularam em nossas redes, as redes sociais, eu digo não necessariamente as tecnológicas, mas onde a gente circula, com quem a gente conversa, com quem a gente fala, nos textos que a gente lê, né? Então, esse é a noção de meme que a gente tem trabalhado ultimamente nos estudos da linguagem. Mas esse é um conceito bem mais antigo, né? Acho que na chamada para essa nossa conversa aqui que você trouxe, esse é um conceito da década de 70, na verdade, e vem da biologia, né? Não é nem das ciências da linguagem, nem nada. A gente é que acabou bebendo lá nessa fonte, né, das ciências biológicas. E esse é um conceito que ele era atrelado, aliás, ele é atrelado à noção de gene. Então tem um autor chamado Richard Dawkins, é um biólogo, enfim, ainda está aí, está vivo, está produzindo, é muito produtivo inclusive, mas na década de 70, quando ele trouxe esse nome, meme, ele falou do compartilhamento de ideias, na verdade, né? Então, como é que as pessoas, né, as sociedades em geral, elas compartilham determinadas ideias? Uma ideia, quando ela é bem aceita, digamos assim, por uma determinada população, um determinado povo, essa ideia ela vai passando de pessoa para pessoa, né? E ela vai, por imitação, isso é um princípio básico também do meme, isso se dá por imitação e as pessoas acabam copiando uns dos outros e o negócio vai girando, né? Aí, quando chegou na internet, eu acho que a gente copiou o nome, na verdade, sabe, Agnaldo? Porque
o Dawkins, quando ele pensou nisso, ele não estava falando do que a gente recebe no nosso WhatsApp hoje todo santo dia, por exemplo, né? Ele estava falando uma outra categoria, ele tinha outro referente na cabeça dele, mas ele fazia uma associação com o gene, porque ambos são replicadores. Então, enquanto o gene replica elementos físicos, né, ou genéticos de uma determinada espécie, então, por exemplo, um traço genético que acaba passando de geração para geração, por isso que ele chamou de um replicador. O meme, como a gente conhece, esse artefato que a gente utiliza todo dia, né, nas redes sociais e tudo mais, aí a gente já tem uma outra noção, né? É um desenho, na verdade, de uma prática da linguagem. Mas a noção de meme original ela é bem diferente do que a gente tem tido. Então a gente tem dois referentes, assim, né? Não dá Uhum. para a gente chamar aliás, esses dois referentes da mesma coisa. Tanto que tem alguns autores que eles colocaram um adjetivo lá para a gente diferenciar, que é o meme online. Né? Então, quando a gente está falando em meme online, aí a gente está falando desse meme que está circulando nas redes sociais, Na internet, né? na internet, exatamente. E quando a gente fala do meme, esse movimento clássico, né, esse conceito clássico, aí a gente está falando de ideias, né? E isso é do ser humano, é da natureza humana, né? Então isso aí a gente já vem trazendo desde quando nós somos nós mesmos. Essa é a ideia. Então, só para que a gente possa entender, dado que nós estamos falando para um público bem amplo, né? Não só o público da universidade, não só os estudantes do curso de letras ou da pós-graduação em letras, só para que a gente possa entender. Então, o meme é uma coisa que surgiu antes da internet, né, e nós já fazíamos uso então, fazia uso de outras semioses, né? Ó, um exemplo bem básico, né? O Dawkins ele falou assim, olha, pensem, por exemplo, num sapato, né? Que você gosta, um tipo de sapato. Então, se, por exemplo, você vai lá numa loja e vê um determinado estilo e esse estilo de sapato ele é diferente de tudo que você viu, aí você, gostei, vou comprar. Aí uma outra pessoa vai lá, vê você andando com aquele sapato na rua e gosta da ideia também, né? Ele, nossa, massa, onde é que você comprou? Vou comprar também. E outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa, esse negócio começa a replicar. Tem um artigo que eu comecei, eu falei de um exemplo eu começo o artigo falando do Heil Hitler, né? Do cumprimento nazista na Aquela década salvação. de 30 e 40, que as pessoas levantavam a mão direita, né, sobretudo, e quando levantavam faziam um cumprimento, uma saudação na época do Führer, né? Então quando você vê aquelas fotos da década de 30, década de 40 e tudo mais, milhões de pessoas levantando a mão e saudando, no caso, naquela ocasião, o chanceler, que era o Adolf Hitler, aquilo ali é um meme, né? Porque aquela ideia, aquele levantar de mão, aquela saudação, na verdade, ela não nasceu ali. Ela é uma questão já do Império Romano, né? Então já se usava aquela saudação. Não se sabe exatamente se nos mesmos contextos, né, para saudar um líder e tudo mais, mas aquele movimento ele já era usado. Se a gente pensa, por exemplo, outros exemplos de memes, né? Se a gente pensa na aliança, né? Sim, Então, sim. na nossa cultura, utilizamos uma aliança para selar uma união, né? Para mostrar um comprometimento, uma união e tudo mais. Mas ninguém nunca se perguntou de onde é que veio isso, né? Por que que a gente usa? Se é algo que é convencionado. Isso também é um costume romano, né? Então veja que já tem aí 2000 anos que vem rolando essa história, né? Esse costume, essa característica, e isso acabou se replicando. Então alguém usou, depois alguém viu aquela aliança ser trocada. Vou usar também, gostei. E hoje a gente usa e ninguém sabe a origem, né? É verdade. Então os memes, quando a gente pensa em meme, a gente está pensando numa ideia, né? É uma ideia que é ela é replicada de geração para geração. Então o Dawkins, quando ele pensou nessa ideia, ele estava falando
em memes como esse compartilhamento de ideias é como se uma ideia pulasse de um cérebro para o outro. E quando ele Uhum. pula, ele acaba viralizando. É por isso que essa ideia de viralização que a gente tem hoje, ela também tem essa característica da replicação. Tá? Então essa é a ideia original, né? A gente pensa em músicas, estilos musicais, por exemplo, né? Então, uma pessoa que toca vamos pensar, por exemplo, no rock and roll quando ele surgiu, né? Então tá ali na década de 40, década de 50, a gente tem alguns dos principais, enfim, Elvis Presley foi um dos idealizadores e tudo mais, né? Então ele tem um estilo diferenciado, era diferente do que era feito anteriormente. Outras pessoas começaram a ver, gostar daquele estilo, começaram a replicar. Pronto, um estilo musical é um meme também, É uma certo? Então, replicação, né? mais ou menos assim. Tem essa ideia de replicação de uma determinada ideia. Uhum. E eu estava olhando alguns trabalhos sobre memes teus, né? Tem uma publicação, acho que foi desde o doutorado que você começou a pesquisar sobre memes, ou foi antes disso? Foi bem antes disso? Na, ver- não, na verdade, assim, eu pesquisava já sobre memes e não sabia que eu estava pesquisando sobre memes. Eu não sei se alguns aqui devem lembrar do finado Orkut, né? A rede Já? social anterior. Então a gente tem. Eu já pesquisava sobre meme lá e nem sabia que se tratava de memes, né? Porque é um termo que ele veio se popularizar lá para 2010, né? A gente Uhum. tinha já tem alguns trabalhos aqui no Brasil, na área de comunicação, sobretudo, no início dos anos 2000, sobre memes, mas não era um termo, digamos assim, não era um senso comum, né? Era realmente um termo técnico que era utilizado. Hoje não, hoje todo mundo fala em meme, é um senso comum. E quando a gente As fala em pessoas meme, que dão o que meme vem? no WhatsApp, por exemplo. Exatamente. Quando a gente fala meme, a gente já pensa de imediato, ó, você recebeu alguma figura engraçada, né? Que chegou pelo WhatsApp, chegou por rede social, chegou, você viu no Facebook, no Instagram, etc e tal, né? Então veja que esse é um termo que acabou se popularizando no senso comum, né? Então todas as pessoas, independentemente da área de serem acadêmicos ou não, se utilizam disso todo santo dia, né? E isso é muito bacana. Uhum. E também a gente não precisa saber, né? As pessoas que usam o meme todo santo dia não precisam saber as origens, o porquê que isso é acadêmico, o que que a academia diz sobre isso. Não. O que importa de fato é que as pessoas usam e isso tem um determinado propósito, né? Então, quando você curte um determinado meme que você gosta, quando você passa um determinado, você printa a tela do seu celular e passa pelo WhatsApp por alguém, então aquilo tem um determinado propósito, né? Você passou aquilo Uhum. para atender um determinado fim, seja para fazer as pessoas rirem, seja para fazer uma crítica a alguma situação do mundo, seja para, enfim, né? Mas hoje, quando a gente pensa em meme, a gente está falando disso, né? Desse artefato semiótico, digamos assim, né? Esse artefato que sobretudo a gente tem imagens nele, a gente tem sons muitas vezes, a gente tem uma linguagem verbal ali, né? Mas com uma finalidade sobretudo humorística. Mas é preciso sempre deixar claro, não foi isso que foi pensado lá na década de 70, né? Quando a noção Iniciado. era de uma replicação de ideias mesmo. Certo, entendi. Vê, o meme, eu fico pensando muito nos estudantes do. Eu não sei se na linha de pesquisa que você tem aí na UFESA, no mestrado, se vocês trabalham com os alunos do ensino médio, por exemplo. Né? Tu tem alguma noção de como é que eles percebem isso? Porque eu acho que isso é bem popular com os adolescentes, né? Muito, muito popular. Na verdade, tive orientandos no mestrado que fizeram pesquisas com memes, inclusive. Uma delas está aqui, que foi a Érica, que eu acho que foi o artigo que você leu, inclusive, que eu publiquei com ela. E a pesquisa dela, na verdade, a gente escolheu memes, né, exatamente por ter essa popularização entre os adolescentes, enfim. Mas ela tinha um propósito de analisar como é que é a percepção desses meninos mesmo frente a isso, né? A pesquisa dela, o objeto da pesquisa dela, na verdade, era para ver se eles conseguem perceber
Os discursos que atravessam ali, se os meninos conseguem perceber, por exemplo, quando se está falando de racismo, quando um determinado texto é racista, quando um determinado texto é machista, quando um determinado texto é preconceituoso de alguma forma, né? Então, isso atravessa os memes todo santo dia. Então, a pesquisa dela foi muito bacana porque ela queria ver isso. Ela disse, olha, eu vou colocar alguns memes para os meninos identificarem, vão ver o que que eles se eles conseguem recuperar essa informação, né? E, claro, era uma pesquisa de mestrado, então ela fez com um grupo mais reduzido, e se detectou que sim, ela conseguiu ver que alguns alunos eles não conseguem perceber, outros alunos eles conseguem, olha, aqui e acolá realmente eu consigo perceber num exemplo ou no outro, né, que aqui, olha, esse exemplo aqui era racista, né, por meio de alguma palavra, por meio de alguma imagem, enfim. E outros não, outros já têm uma criticidade maior, né? Eles conseguem de fato perceber, olha, e acabam repudiando, respondendo aquilo, afastando aquele meme, né? Então, respondendo de maneira que diga, olha, não, isso aqui é racista, eu não concordo com isso e tudo mais, né? Então, foi uma pesquisa muito bacana que espero, na verdade, que dê muitos frutos para frente, né? Porque a gente precisa ampliar esse escopo para ver como é que as pessoas têm percebido. Tem alguns trabalhos, Agnaldo, que tem gente que está trabalhando com meme em livros didáticos, né? Então a gente já tem alguns livros didáticos, agora mais recentes, que têm pedido a produção de memes, né? Para os alunos e tudo mais. E é interessante perceber porque, primeiro é uma coisa bacana, porque eu acho que os nossos alunos eles usam todo dia isso, independentemente de estar na escola ou não, eles acordam, a primeira coisa que eles fazem é ligar o celular do lado e ver o que está acontecendo no mundo pela ótica das redes sociais, né, ou do Instagram, ou do Facebook, enfim, sua rede predileta. Então, isso precisa de fato ser objeto de estudo, né? Eu acho que eu defendo isso, que a gente precisa se debruçar mais sobre esse fenômeno. Mas a percepção que se tem disso, na verdade, ainda, pelo menos assim, essa é a minha impressão, não tenho dados científicos ainda para sustentar o que eu vou dizer, é mais uma impressão que eu tenho é que o meme ele é muito mais visto hoje como, dentro do senso comum, né, como algo que seja de entretenimento, puramente, né? Então, ali a gente utiliza para fazer humor, para fazer as pessoas rirem e tudo mais, né? Embora eu acho que é é um objeto que deveria ser estudado com mais profundidade, porque eu acho que tem muita coisa bacana para ser desvelada ali. E ainda pensando nesses estudantes que, né, têm contato direto com os meios, eu estou focando no estudante do ensino médio, porque justamente esse público, eu trabalho também, além da Univisa, né, eu trabalho na Escola Técnica do Estado, né, e lá o meu público é ensino médio técnico, né, na verdade. E aí eu percebo que os memes fazem parte da cultura deles. Né? Eles fazem memes até dos professores. Né? Aí eu te pergunto o seguinte: como é que a gente pode pensar numa estratégia para fazer com que esse aluno se interesse mais por uma aula de língua portuguesa, uma aula de linguagens, sem ter aquele caráter enviesado, né, daquela abordagem tradicionalista que era corriqueira há décadas atrás, né, uma abordagem mais gramatical. Como é que nós podemos perceber? Porque o que eu estou notando, né, pela tua fala, é que o meme dá a oportunidade de nós pensarmos sobre diversos pontos. Por exemplo, a questão do pensamento crítico, Uhum. a questão da criticidade, a questão da ideologia. Isso tudo está ali dentro daquele objeto semiótico. Né? Aí eu queria saber de você exatamente isso. Como é que a gente pode fazer isso sem transformar isso numa coisa chata? Você já tem alguma linha de pesquisa, alguma pesquisa nesse sentido? Porque, às vezes, quando nós pegamos uma coisa que é do senso comum e tentamos didatizar isso, vira aquela coisa chata, né? É, é assim, quando a gente está em sala de aula, não tem como a gente acabar fugindo do discurso pedagógico, né? A gente está lá dentro de sala de aula, então a gente tem quando a gente traz qualquer tipo de texto para dentro de sala de aula, a gente acaba tendo um determinado propósito com aquilo.
né? E claro que atravessa aí esse discurso pedagógico, esse discurso científico, né? Porque a gente vai olhar aquele objeto que é um objeto do mundo, mas a gente vai olhar com essa lupa científica, digamos assim, para passar um determinado conteúdo para os nossos alunos. Eu particularmente não é porque eu pesquiso memes já tem um certo tempo, mas eu sou a grande maioria das minhas aulas, os exemplos eu uso esses memes exatamente porque são muito atrativos, né? Então os alunos riem, eles se divertem e tudo mais, e eles usam todo santo dia. Inclusive eu peço para os meus alunos, olha, me mandem as coisas que vocês recebem aí, porque eu vou montando um corpus, né? Para que isso seja trabalhado em sala de aula. Agora, claro que a gente tem muitos caminhos para fazer isso, Agnaldo. Eu, particularmente, a linha teórica que eu sigo, que eu tenho estudado, é uma linha teórica que se chama semiótica social, né? Então, dentro da semiótica social, a gente tem uma abordagem, que é a abordagem da multimodalidade, que somente agora isso está chegando aos livros didáticos, né? Ou melhor, a gente já pode dizer que já tem um certo tempo que chegou, mas assim, ainda há uma certa resistência, muitas vezes, porque à luz de uma perspectiva de ensino de língua no Brasil, ela é muito nova. Então a gente pode colocar aí 10, 15 anos, enquanto se a gente for pensar em traduções gramaticais, né, desde sempre. Então, eu vi a pergunta do Samuel aqui, qual a relação entre memes e GIFs, eu já tento responder, Sam. Mas, então, que maneiras a gente pode se utilizar disso? Eu acho que depende muito do conteúdo que a gente está trabalhando em sala de aula e dos propósitos que a gente tem em sala de aula, né? Então, eu particularmente, eu acho que esses memes, eles são grandes objetos para a gente levar para a sala de aula, sobretudo porque os nossos alunos trazem isso já das suas casas, eles veem isso todo santo. Como objeto de ensino, né? E segundo aí a gente depende muito do conteúdo que a gente está trabalhando e da abordagem que a gente pode se utilizar, mas eu acho que é um objeto muito rico que a gente pode trabalhar não só nas aulas de língua portuguesa, mas nas mais variadas searas, né? Na história, na geografia, nas artes, enfim, na biologia. Tivemos um probleminha aqui, de repente o vídeo finalizou, mas sons graves. Um probleminha aqui, eu não sei o que Acho que aconteceu. caímos. Aí eu aproveitei que finalizou o vídeo, salvei lá para que a gente não possa perder essa parte importante da conversa. Né? Acho que foi dita muita coisa que precisa ficar guardada, porque a gente possa consultar mais tarde. Pode prosseguir. Tá. Dizia eu que. Bom, eu estava falando o que a gente pode fazer para a gente utilizar isso em sala de aula e, enfim, prender a atenção dos alunos. Primeiro, os memes, independentemente da área, eles podem ser trabalhados. Eu acho que tudo depende muito do conteúdo que a gente quer trabalhar e eu sou um grande fã de trazer isso para as minhas aulas, né? Então sempre me utilizo dos memes e consigo, eu acabo conseguindo vincular a diferentes searas das disciplinas que eu acabo ministrando. Agora, sim, claro que, como eu disse, é muito difícil eu responder essa pergunta porque depende do conteúdo que a gente ia trabalhar, depende dos objetivos da aula e tudo mais, né? Mas, de modo geral, eu penso que eles são adaptáveis a diferentes conteúdos e a diferentes áreas do conhecimento, não só a área de línguas em geral. E aquela questão de que foi Sam, que ele acabou de perguntar para você. Sim, eu acho que ele pedia para a gente estabelecer a relação entre. Não, isso não era a sua conexão. Acho que ele pediu para qual seria a correlação entre memes e GIFs, né? Então, os GIFs, se você começa a compartilhar determinados GIFs e você começa
a utilizá-los de alguma maneira, né, e aquilo começa a ser compartilhado e espraiado em diferentes situações, o GIF se torna um meme também, né? Eu acho que a grande questão é que a gente tem essa referencial, o referente que a gente acaba construindo quando se pensa em meme. Então são dois, né? Isso eu acho que precisa ficar claro. O primeiro é aquela noção clássica que foi pensada pelo Dawkins, que ele estava pensando em quando determinadas ideias migram de um cérebro para o outro, né? Por imitação. Então, o fato de ser essa imitação e essa replicação já caracteriza um meme. Então, pode ser uma música, pode ser um chapéu que você use, pode ser a aliança que você use, pode ser, enfim, né? Uma ideia que pega, em linhas gerais. Esse é o conceito clássico que a gente tem de meme. E um segundo conceito, que aí o referente é outro, já são os textos, né, verbo-imagéticos que circulam em sites de redes sociais, WhatsApp, YouTube e por aí vai. Tá? Então, o que os aproxima? Primeiro, o fato de serem virais, né? Então, todo meme é viral, mas nem todo viral é meme. E segundo o caso, essa viralização, né? E o segundo é essa questão da imitação. Então é sempre imitando um determinado elemento que pegou numa determinada cultura, né? E aí a gente pode ter algumas diferenças, né? Pode ter algumas adaptações, mas a gente sempre vai ter algo que é preso a essa ideia original, né? Então, se a gente pega um meme que todo mundo conhece aqui, né? Um meme online que eu estou dizendo, esses artefatos verbo-imagéticos aí que eu estou falando. Aqueles do Chapolin Colorado, né? É sempre a mesma imagem e só muda o texto verbal, né? E quando muda o texto verbal, naturalmente muda o propósito, muda o sentido, né? Então são outros efeitos de sentido que acabam sendo construídos. Mas aí a gente tem essa variação, digamos assim, desse meme, que é por imitação, certo? Não, pode concluir. Desses dois referentes que são diferentes, né? Aí muitas vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra, né? Então acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente leva para. Na verdade, assim, o senso comum, ele vai estar, quando a gente fala em meme, no senso comum, né, no meio da rua, nos celulares e tudo mais, a gente está falando desse segundo conceito que é mais recente, que é voltado às produções textuais na internet, né? Então isso sim, né? Esse primeiro conceito não, ele é mais acadêmico e não é todo mundo que acaba alcançando, porque de certa forma também nem tem essa necessidade, né? Então, mas essa primeira, a ideia original de meme é uma replicação de uma determinada ideia. Então, por isso, retomando a pergunta do Sam, né, qual é a relação entre GIFs e memes? Se a gente pensar que esse GIF ele pode ser replicado, a gente usa um mesmo GIF em diferentes situações, por exemplo, para alcançar determinados efeitos de sentido, aquele GIF ele se tornou um meme por conta dessa replicação, por conta dessa imitação, né, de um determinado padrão alcançado anteriormente. Certo. Agora, uma pergunta assim, pode parecer boba, mas não é boba, né? Eu estou perguntando para quem estuda isso há muito tempo. O meme, ele necessariamente tem que ser uma imagem. Eu ultimamente andei vendo, assistindo alguns vídeos, tem uns rapazes com caixões. Alguns secretária direta. Maravilhoso. Pronto. Outro gênero. Não, o meme, o meme ele não se limita a imagens, né? A gente tem alguns memes que são sons, né? Que são os áudios que a gente recebe pelo WhatsApp. Muitas vezes a gente recebe áudio. Pronto, eu acho que um clássico é aquele de um áudio, é quando você recebe, gritando, né? Ou um homem gritando muito alto e tudo mais.
aquilo é um clássico, é um meme clássico, né, que circulou nas redes sociais, né, sobretudo por WhatsApp, nesses compartilhamentos, e ele é um áudio, né? A gente tem alguns que são somente textos verbais. Por exemplo, quando você pega um determinado bordão, pronto, os bordões. Os bordões são memes. Sam acabou de escrever um aí, eu sou apenas uma camponesa. Né? Eu já escutei isso também essa semana. Pronto, exato, é o gemidão do WhatsApp. Eu estava tentando lembrar do nome, né? O gemidão do WhatsApp é um meme clássico, né? E ele é áudio, né? Então a gente tem, se a gente pegar os bordões, por exemplo, pronto, um exemplo bem bobo, né? Pense nas novelas da Globo, as novelas das 21 horas, e um determinado personagem acaba usando um determinado bordão. E você começa a utilizar aquilo para. É um meme. Por conta dessa questão da imitação e da replicação, né? É uma ideia que pegou. Pronto, né? A Sabrina está dizendo, eu sou rica. É uma das novelas da Globo aí que passou. Já tem um tempão, na verdade, acho que 2008, 2009, por aí. Então aquilo ali virou um meme, né? As pessoas acabam pegando esse pequeno texto verbal e aplicando em diferentes contextos a essa variação. É um meme. E o último, um dos últimos agora foi de fato os cantores, aqueles cantores de Gana, né? Que fazem aqueles eventos em funerais, em velórios, em cortejos e tudo mais. Aqueles é que a gente tem uma grande variedade deles, porque eles se replicaram de forma muito interessante, assim, por diferentes maneiras. Primeiro, a música. Então, o elemento auditivo. Ontem eu recebi um que era escute aí as últimas políticas governamentais. Aí, quando eu clicava no som, era essa musiquinha que é utilizado pelos cantores, né? Por esses profissionais lá se eu não me engano, eles são de Gana, na África. Então, aquela musiquinha ali, quem escuta já vai diretamente ligar a eles, né? Que são o do caixão. Um outro aspecto é só a foto deles. Então, quando a gente vê aquelas fotos, a gente já de imediato a gente recupera a informação. Claro, se a gente conhecer essa informação, né? A gente acaba recuperando e se trata deles, né? Então tem algo voltado para a morte, enfim. E então assim, as semioses elas são muito variadas, né? Então essas replicabilidades de meméticas elas são muito variadas. Então por isso que não dá para a gente limitar única e exclusivamente ao uso de imagens. Então eu particularmente tenho criticado alguns trabalhos que eu tenho visto que os colegas eles reduzem a ideia de meme a uma imagem e a um texto verbal, né? Não, na verdade a gente tem uma amplidão gigantesca, né, de características meméticas. É por isso que eu tenho muita dificuldade em dizer que se trata de um único gênero, né? Eu acho que a gente tem uma série de gêneros que acabam sendo rotulados com o nome de meme. Né? Exatamente por conta disso. Porque quando a gente fala em gênero, a gente está falando em recorrência de elementos, em uma relativa estabilidade. Né? Quando a gente pensa em meme, se a gente pensar nos mais variados tipos que nos chegam a toda hora, e eles têm um tempo de vida relativamente curto, ele é muito mais instável do que estável, né? Então, acho que a gente tem diferentes tipos ali, diferentes maneiras, diferentes propósitos, inclusive, né? Então, acho que é algo que eu ainda acho muito difícil de catalogar. Já vi alguns trabalhos tentando, mas eu penso que é algo como catalogar gêneros de uma determinada sociedade, ou catalogar palavras, né? Não dá, porque ela é viva, né? A língua, como a língua ela é viva, ela vai mudando. Enfim, então fica muito difícil você, olha, quantos gêneros existem numa determinada sociedade? É incontável. Eu acho que do mesmo jeito são os memes, entendeu? Porque todo dia surge uma coisa diferente. Eles
Em geral, esses memes eles sempre são atrelados a determinados eventos que acontecem no cotidiano, né? Então eles têm esse cunho imediatista. E aí Aí vem fica difícil. a turma do Auri, que é nosso aluno aqui na instituição, né? Vem aí. Ele pergunta se assuntos sérios como coronavírus podem virar memes. A minha tem uma orientanda de iniciação científica que ela a pesquisa dela ela é de letras em inglês, então a pesquisa dela é exatamente mostrar os diferentes memes que circularam, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, cuja temática é o coronavírus. Exatamente, né? Então, na verdade, é algo que sim é trabalhado, é algo que sim todo mundo faz, e é algo que sim a gente tem tanto aspectos humorísticos vinculados às questões do coronavírus, quanto aspectos, sobretudo, críticos, né? Então, memes que são criados com essa temática, mas cujo efeito de sentido é fazer uma crítica a uma política governamental, por exemplo, né? Ou a uma política de aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, por enquanto a gente está com isolamento social estabelecido e tudo mais, academias fechadas, enfim. E já circularam memes criticando esse posicionamento do governo estadual, uma vez que o governo federal já liberou a abertura de determinados estabelecimentos, né? Então tá lá, tem um meme, tá circulando, né? Que critica esse posicionamento do governo federal, do governo estadual, porque ainda mantém esse isolamento social, mantém políticas de, enfim, de cuidados, né, com essa questão sanitária. Então, respondendo a pergunta, sim, dá para trabalhar. Na verdade, eu acho que essa é a beleza dos memes em geral, eles atravessam todos e quaisquer assuntos, né? Então, basta que algo se torne evidência, se torne noticioso, e tem esse caráter de imediatismo. Então, ele lembra um pouco essa questão da crônica, porque é algo do dia a dia, né? É algo tem esse caráter jornalístico da notícia, porque é algo imediato. Olha, aconteceu um determinado fenômeno, enche de memes nos sites e redes sociais, isso vai perdendo força ao passo que aquele evento que aconteceu socialmente, ele também vai deixando de ser importante, né? E tem esse caráter do dia a dia, né? Que é bebe aí em características da crônica, enfim. Enfim. Tu acha que é necessário? Essa questãozinha do meme vai lembrar da questão dos letramentos. Há um tipo específico de letramento para os memes? A pessoa precisa ter um certo grau de letramento para compreender os memes ou eles estão assim, passam longe disso? Não, não passam longe. Agora, também eu acho, Agnaldo, que depende muito do conceito que você toma por letramento, né? Onde é que você bebe, quais são as tuas fontes e tudo mais. Tem três autores que escreveram um livro publicado agora pela Parábola em 2016, que o título do livro é Letramentos Digitais. E são três autores australianos que eles elencam uma série de letramentos que a gente acaba fazendo diante de tecnologias digitais em geral. Um dos letramentos que eles colocam lá é o que eles chamam de letramento remix, que é exatamente essa característica, essa condição, essa habilidade que nós temos de acabar conseguindo produzir e ler textos que são híbridos, digamos assim, uma vez que eles são construídos à luz de recortes de colagens, copia e cola, etc e tal, né? Então, os autores lá chamaram de letramento remix. Particularmente, eu tenho alguns... Não escrevi sobre isso, são mais elucubrações de minha parte mesmo, assim. Eu tenho... Acho que a gente precisa repensar uma série de terminologias no que diz respeito a letramento, sobretudo, porque de uma hora para outra apareceu todo tipo de letramento. Eu já vi, sei lá, letramento financeiro, letramento numérico, letramento em remix, letramento em SMS, letramento e letramentos, enfim, né? Então eu acho que tudo isso, tudo depende do olhar que a gente acaba dando, onde é que a gente bebe, mas sem dúvida nenhuma,
o que une todos esses letramentos são os usos sociais, né, da leitura e da escrita. Então é claro que os memes eles têm vínculo direto com as teorias dos letramentos em geral, e uma vez que todos eles a gente tem que lê-los esperando a construção de um determinado efeito de sentido, né? Então, quais são os elementos que compõem aquele texto, que a gente está chamando de meme aí, e quais são. A Polly, inclusive, está aqui. A Polly é uma orientanda que está terminando a dissertação dela agora e é um trabalho muito bonito sobre letramentos digitais, né? E ela começa também, ela coloca em questão algumas dessas terminologias. Ela disse que tem um letramento memético, né? Enfim, pode ser que surja por aí. Mas, particularmente, eu ainda prefiro uma abordagem mais ampla da noção de letramento, em que a gente consegue, aqueles que fazem usos sociais. Neto? Acho que deu Aldo, uma. pronto, aqui. Ah, pode continuar. Não é isso. O Sam, eu vi aqui rapidamente, ele falou algo muito bacana. Ele disse: ó, a diversidade de letramento está relacionada à diversidade de gêneros praticados nas esferas da atividade humana, né? Então, o Bakhtin ele traz essa noção de esfera de. Na verdade, antes de Bakhtin já se falava disso, mas ele bebe nessa fonte e promulga essa ideia de que nós nos dividimos, digamos assim, participamos de diferentes esferas de atividade humana e nessas esferas a gente acaba compartilhando determinados usos da esfera em geral. Aí, a partir desses usos, como são diferentes abordagens, diferentes esferas, a gente acaba tendo diferentes letramentos também, né? Então, sem dúvida, respondendo à questão, né, são conceitos que precisam ser discutidos. Isso sim sobretudo para a sala de aula, né? Essa noção do letramento com base em memes, por exemplo, né, acho que auxiliam bastante. Mas auxilia não só a leitura de memes em si, né? Mas assim, auxilia como é que os alunos podem perceber determinados recursos semióticos presentes naquele meme, né? Qual é a função discursiva do uso de uma determinada cor num meme? Por que foi colocada uma cor vermelha e não uma cor amarela, por exemplo? Há uma função para isso, né? Então a abordagem multimodal dá conta disso. Isso também é uma forma de leitura, é uma forma de perceber o mundo, é também uma forma de letramento, né? Eu Essa acho que é forma isso. de, essa forma de letramento, essa forma de verificar o mundo através dos memes, ela é bem interessante para um trabalho. E aí eu volto mais uma vez. Eu estou tentando sair um pouquinho da universidade, porque aqui na universidade nós teorizamos o objeto, né? No ensino fundamental, no ensino médio, nós aplicamos ou tentamos aplicar o que foi teorizado sobre um determinado objeto. E aí eu fico sempre pensando nessas questões do ponto de vista do estudante que está terminando o ensino médio, do terceiro ano. Né? Como é que a gente pode, aliás, será que a gente pode trabalhar leitura e escrita através de memes? Tu acha que é possível isso? Ou o meme não seria um Hum, generador? Não, independente de grupos considerarem gênero ou não, importa que ele é um fenômeno da língua e altamente utilizado todo santo dia por todos os nossos alunos de ensino básico, né? Fundamental e médio. Então, penso que sim, que ele deve ser utilizado, mas assim, se a gente pega a prova do Enem hoje, exceto a redação, né? Os alunos precisam produzir determinados textos. E aí os memes, não sei, né? Aquela redação do Enem é um gênero, né? Porque você tem uma fórmula, enfim, tem toda uma série de técnicas que são utilizadas para você escrever aquelas 30 linhas. Talvez os memes, da maneira como a gente conheça hoje, eles não sejam tão eficazes quanto praticar, treinar outros gêneros, né? Outros gêneros argumentativos, como, não sei, um editorial, ou uma carta argumentativa, uma carta aberta, ou enfim, né? Ou um artigo de opinião, né? Que é o clássico.
Porque o Enem ele não deixa claro o gênero, né? Ele só diz, olha, escreva aí um texto dissertativo argumentativo. Então a gente tem um leque deles que importa que você tenha uma tese e você consiga sustentar aquela tese por meio de argumentos. Então você pode trabalhar outros gêneros para trabalhar essas questões. Entretanto, se a gente pega as provas do Enem, elas são muitas das questões elas são fundadas, inclusive, em textos verbo-imagéticos, né? Em quadrinhos, em tirinhas, em memes, inclusive, e tudo mais. Então, são questões que exigem determinadas competências de leitura. Então, aí sim a gente tem uma grande eficácia, né? Que é o que eu estava dizendo anteriormente. O que Quais são os efeitos de sentido causados pelo uso de um determinado meme numa determinada situação, né? Então, o que constitui aquele texto ali? A gente tem uma imagem, ok. O que aquela imagem nos diz, né? Se a gente tem um determinado texto verbal, ok. Quais são as palavras que são utilizadas ali e o que aquelas palavras dizem? Por que elas foram escolhidas em detrimento de outras palavras? Né? Então, Bakhtin já dizia que o signo é ideológico. Então, você escolhe aquilo, escolhe determinadas palavras, e tem um efeito de sentido. Você deixou um monte de outras palavras de lado. Né? Então, são exercícios de interpretação. Eu acho que os memes em geral, eles são muito produtivos quando a gente pode levar para a sala de aula, no ensino básico, inclusive, né? A meninada de sexto a nono ano adoraria trabalhar com isso, que aí você começa a perguntar para eles, leva para a sala de aula e começa a perguntar o que você acha disso aqui, o que você vê aqui, né? O que essa palavra aqui você acha que ela diz? Qual é a relação que esse texto verbal aqui tem com essa imagem? Eles estão casando? Não estão? Né? Esse meme, ele foi publicado em que época? Né? Porque uma coisa é a gente pegar um meme de hoje, outra coisa é a gente pegar um meme da semana passada, né? O que estava havendo, quando esse meme foi publicado, o que estava havendo no mundo, o que estava havendo no Brasil naquele dia ali? Olha, esse meme está aqui, ele foi publicado, sei lá, no dia 20 de março, foi no início da pandemia. Então, como é que estava o mundo naquela situação, né? Então, veja que há uma série de elementos que a gente precisa trabalhar, deve trabalhar em sala de aula, sem a gente precisar teorizar esses objetos, né? Então, pelo próprio conhecimento de mundo desses alunos, né? Porque eu falo conhecimento de mundo porque eles usam isso todo dia. É a primeira coisa que eles fazem, é pegar o celular para ver o que quando acordam, é pegar o celular para ver o que está rolando no WhatsApp ou no Instagram, no Facebook, enfim, né? Então, toda essa conjuntura é uma série de informações que a gente precisa trabalhar em sala de aula e, sobretudo, com essas informações que os próprios alunos trazem. Eu acho que muitas vezes a gente acaba subestimando a competência desses meninos, achando que eles não vão alcançar, quando na verdade muitas vezes eles dão aula para a gente, né? Então, eu acho que é por aí. Alguém nos comentários falou sobre intertextualidades em memes. É possível a existência de intertextualidade ou um meme é um artefato, um fenômeno intertextual por natureza? Como é que tu enxerga isso? Para mim, é uma das características que configuram o meme a característica das intertextualidades, né? Então, na verdade, assim, tem um outro conceito que eu gosto muito, que é um conceito de remix, que é essa condição que a gente tem de colar e copiar, né? De misturar imagens. Muitas vezes a gente pega uma foto dali, copia, cola e faz uma montagem, né? Então isso configura um remix. Há determinadas abordagens que aí a gente tem diferentes abordagens, diferentes linhas teóricas, tá? Então a Ana Paula que está aqui, por exemplo, ela fez uma tese linda sobre intertextualidades. Eu acho que é uma das melhores teses que eu li no país sobre isso, inclusive. E lá se defende exatamente o uso de as intertextualidades como essas relações que a gente acaba estabelecendo entre determinados textos, né? E aí ela estabelece algumas categorias que a gente não precisa trazer aqui, mas o fulcro, na verdade, é uma relação que é estabelecida entre textos. Os memes, eles são intertextuais por natureza.
né? Então, sempre a gente vai ter um meme atrelado a um texto anterior, sempre a gente vai ter um meme atrelado a um evento anterior, que aí a gente pode chamar de alusão, né? Não necessariamente a um texto, mas a um conjunto de textos que foram construídos em virtude de um determinado evento. Enfim, então os memes eles têm essa característica que os constituem, tá? No meu caso, na tese, eu também incluí as intertextualidades como também práticas de remix, né? Então, pelo conceito que eu utilizava lá, enfim, eu fiz esse jogo, digamos assim, né? Então, mas respondendo a tua pergunta, sim, é um conceito constitutivo, na verdade, de todo e qualquer meme. Aí, se a gente for para outros planos, né? Claro, eu estou aqui dentro do plano funcional, sobretudo, né? Então, discursivo também. Se a gente for para outros planos, então a gente tem que avaliar que cada exemplo, cada caso é um caso, digamos assim, né? Como a gente tem uma diversidade de memes, uma diversidade de tipos de memes, né? Aí a gente teria que analisar caso a caso para ver qual é a relação que é estabelecida entre textos anteriores. Ok. O senhor estava perguntando se nós estávamos fazendo diferenciação entre texto e discurso. É, Sim, eu penso que sim, embora são conceitos diferenciados, mas eles são grudados, né? Então a gente não tem como separar uma coisa da outra. e a questão dos discursos é interessante porque aí nós podemos perceber através dos memes como eles se processam dentro de determinada sociedade. A impressão que fica para mim é que os memes, quem adere ao meme, está aderindo a alguma ideia, né? Concordando com alguma coisa, né? E aí replica. É isso mais ou menos que fica a impressão para mim. Tirando a parte cômica, né? As partes mais ideológicas, para mim parece uma concordância ideológica. Quem utiliza, quem replica esse meme. É isso mesmo ou a minha impressão está... Não, eu penso assim também, Aguinaldo. Então, quando a gente replica, quando a gente compartilha, quando a gente curte, né? De certa forma, você se interessou por aquilo ali, né? Aquilo ali, há uma concordância. Eu entendo dessa forma. Esse, essa ação de curtir ou compartilhar, ela também é bastante ideológica, né? Então a gente consegue mapear. E olha que interessante, algumas empresas no Brasil, elas já te contratam com base no que você publica, no que você replica, né? Então, como não dizer se é concordante? Você consegue montar o perfil psicológico de uma pessoa pelo que ela publica no Facebook, por exemplo, né? Então, e isso aí vai os memes também, que você acaba replicando, compartilhando, curtindo. Muitas vezes você acaba propagando também uma série de preconceitos, né? Uma série de... enfim, os teus valores, as tuas ideologias, elas vão naquilo que você acaba compartilhando, curtindo, comentando, enfim, né? Eu penso assim. Neto, eu só tenho a agradecer pelo bate-papo. Muito bom mesmo. Aprendi muito com você hoje. Estou falando assim de coração. É um tema que eu conhecia, mas não tinha estudado ainda esse tema. Sabia que você trabalhava com esse tema há muito tempo, que era apaixonado por esse tema há muito tempo, que tem objeto de pesquisa, mas ainda não tinha parado para perceber a riqueza do trabalho que é. Então, eu só tenho a agradecer pelo aprendizado que você trouxe, o conhecimento que você trouxe para nós aqui hoje foi muito importante, né? Muito proveitoso. A live vai ficar salva. Para quem chegou agora, né, o Vicente Lima Neto, né, é professor lá da UFESA, lá no Rio Grande do Norte, professor da graduação, do mestrado em linguagens, e essa foi a nossa semana de linguagens, e o nosso papo hoje foi sobre memes. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser manter contato conosco, principalmente com o professor Neto, que é a área é a pessoa mais indicada nessa, eu acho que ele está à disposição. Neto, Tô sim. Eu que agradeço, Aguinaldo. É sempre um prazerzão encontrar você, né? Aguinaldo, a gente se conhece há quanto tempo, né? Da academia, dos congressos da vida.
Então, muito obrigado, Aguinaldo, foi muito bacana, é um tema que me instiga, né? Tenho, enfim, acho que é um tema que tem crescido, inclusive na academia, e agora que está começando a chegar em sala de aula, né? Então, eu acho que é bacana a gente levar isso para a sala de aula, porque eu acho que é um objeto muito rico, muito profícuo para a discussão, para levar para os meninos brincarem, para os meninos se divertirem também enquanto estão estudando, né? Então, eu que agradeço pelo convite, eu estou super à disposição. Aí, enfim, aqui é o meu Instagram, né? Ele é aberto. Quem quiser entrar em contato, estou à disposição. Obrigadíssimo, Aguinaldo, pelo convite. Nada mais, eu espero que depois dessa pandemia você possa estar aqui conosco presencialmente na instituição, né? Seria muito bom te ouvir aqui, né? Então vamos torcer para que isso aconteça o mais breve possível. Muito obrigado mesmo. Ah, valeu, querido. Obrigado a todo mundo que está aqui escutando, né? Obrigado pela presença. Tudo de bom. Até logo, pessoal. Tchau.